Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel. Bom domingo a todos. Hoje, dia 5 de dezembro de 2024. Queria falar um pouquinho, ontem nós estreamos, né? Voltamos aí à atividade esportiva desse ano com a Copinha, a Copa São Paulo de Sub-20, a Copa que é muito importante para a revelação de jogadores. E o Corinthians é o maior vencedor, né? O maior vencedor desse torneio por 11 oportunidades. É o último campeão, é o primeiro campeão da Copinha. A sua primeira conquista foi em 1969, vencendo naquela época o Nacional por 1-0. A segunda já foi em 1970, vencendo o Palmeiras na final por 4-2. Isso quando era só times de São Paulo. A partir de um tempo isso passou, isso modificou. E depois o Corinthians só volta a ganhar esse título depois de 25 anos, gente, em 1995, quando nós revelamos aí praticamente o Silvinho, o André Santos, uma vitória na final contra a Ponte Preta no Canindé por 3-2. E de lá para cá foram títulos e revelações assim fantásticas. Em 99 novamente ganhamos do Vasco da Gama. Quem se destacou nessa competição foi Edu Gaspar, que depois virou, né, foi campeão mundial pelo Corinthians também em 2000. Depois as vitórias em 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. A última edição que nós fizemos agora, né? O Corinthians sempre revelou grandes jogadores nessa competição, jogadores importantes, por exemplo, como o Vladimir. O Vladimir foi interessante, o Vladimir estreou no Corinthians no dia 1 de junho de 1972, lá na Turquia, porque às pressas teve que precisar de um lateral esquerdo, e o lateral Pedrinho, que era o nosso lateral esquerdo no momento, que vinha do Bangu, e o Corinthians não tinha reserva naquele momento. Olha que interessante. Então, e o Strick, na excursão, precisava de um jogador para poder compor o elenco. No fim, ele foi e estreou uma vitória contra o Besiktas por 3-0 e se tornou, né, o jogador que mais vezes vestiu nossa camisa. Talvez seja assim, para mim, eu considero o maior destaque que o Corinthians já teve até hoje nessa Copa, nessa categoria, né, de júniors. Jogador assim de uma identificação. Depois ele vai disputar a final. Ele estreia em 72 no profissional e vai disputar a final em 73 na Fazendinha. Eu estava nesse jogo, Corinthians e Fluminense. O Corinthians perde para o Fluminense na prorrogação por 2-0. O Fluminense que tinha naquela época Carlos Alberto Pintinho, Rubens Galax, Kleber. Tinha um time muito bom. Esses caras depois viraram profissionais e depois de 2 ou 3 anos fizeram parte da máquina tricolor. Vocês devem lembrar muito bem disso. Então era um grande time e o Fluminense hoje junto com o Internacional são os times que têm mais títulos depois do Corinthians com 5 títulos cada um. Então nossas revelações ao longo do tempo, que eu lembro, foram o Vladimir, né? O Paulo Rogério, goleiro, talvez você não vão lembrar dele, mas foi um grande goleiro. Ele teve um problema cardíaco dentro do vestiário na Vila Belmiro contra a Portuguesa Santista. Foi afastado do futebol, se tratou, se curou, né? Depois ele foi jogar no Londrina e foi o quarto colocado no Campeonato Brasileiro de 1977. Olha que interessante a história do Paulo Rogério. Tivemos Gatãozinho, Casagrande, Carlinhos. Carlinhos era um ponto esquerda mais promissor do que o próprio Casagrande. Era um ponto habilidosíssimo. No fim não conseguiu ficar, não conseguiu se destacar no profissional, mas foi uma grande revelação naquele ano. O Edu Gaspar, Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá era o volante desse time, desses times também. E se destacou, foi campeão mundial, infelizmente faleceu há pouco tempo, né? O próprio Dinelson, lembra do Dinelson? Deco também se destacou, Silvinho, Kleber, Marquinhos, o Marquinhos, zagueiro que foi jogar no Paris Saint-Germain, que o Tite disse que ele não tinha tamanho para ser zagueiro do Corinthians, dispensou o jogador por 1 milhão, olha, 1 milhão de dólares naquela época, um absurdo, né? E do fim acabou convocando esse próprio jogador para ser titular dele da seleção. Não deu para entender muito bem a coerência do Tite, mas tudo bem. O Pedrinho e a última grande revelação nossa foi o Breno Bidon, né, que apareceu aí, que surgiu, foi campeão da Copinha. Nós temos alguns jogadores aí que podem ser alçados para o time principal, que estão atuando agora, como o próprio Caipira, o próprio lateral Denner, alguns jogadores aí que, né, podem virar profissionais, que vão ser incorporados ao time profissional tão logo volte a temporada. Então é isso que eu queria falar para vocês, o destaque da Copa, a última vitória inicial por 3-1 contra o Gazinho Porto Velho, 3-0, uma vitória que já larga na frente, né? E vamos esperar, além da conquista da 12ª conquista nossa,
né? Seria interessante conquistar mais um título, mas principalmente revelar grandes jogadores, revelar jogadores para o time de cima, que hoje a realidade é essa, é você revelar a base para que você possa ter um retorno tanto financeiro como técnico, né? Então tudo conta. Hoje é muito importante, qualquer jogador que você vai contratar está muito caro. Então cuidar desse departamento e essas conquistas que o Corinthians teve ao longo do tempo é muito importante para nós, tá bom, gente? É esse recadinho rápido para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e eternamente vai Corinthians. Um bom início de ano para todos vocês, tá bom? Um abraço.